Olá pessoal, resolução de mais um exercício sobre ponto, reta e plano. Nós temos aqui na lousa representado um triângulo, o triângulo ABC, e esse triângulo, ele está dentro desse triângulo nós temos representados vários segmentos de reta. Inclusive os lados do triângulo também estão representados por segmento de reta. Segmento AB, segmento BC e segmento AC. Tá? Então a primeira pergunta é em que ponto que o segmento AM e o segmento BN se encontram. Então, nós temos aqui o segmento AM e o segmento BN, eles se cruzam nesse ponto. Então, o ponto comum entre os dois segmentos é o ponto R. Então, item A, em que ponto o segmento AM e o segmento BN eles se encontram, eles se cruzam aqui no ponto R. Então, no ponto R. Item B. Qual é o ponto comum dos segmentos AM e CD? Então, o segmento AM está representado aqui e o segmento CD é esse segmento. Então, o segmento AM e segmento CD, eles se cruzam nesse ponto aqui, ó. Então, no ponto P. Então, ponto comum ao AM e ao CD é o ponto P. Item C. O ponto Q, ele é comum a quais segmentos de reta? Então, o ponto Q, percebam ó, que o ponto Q, ele é comum ao segmento de reta CD e ao segmento de reta BN ou NB. Então, vou marcar segmento CD. Lembrando que quando é segmento, a gente não precisa escrever a palavra segmento. A gente coloca as extremidades do segmento, que são os pontos C e D, que são os extremos, onde começa o segmento e onde termina o segmento. Então, a gente marca os extremos e coloca uma barrinha em cima para indicar segmento. Então, os segmentos comuns são o segmento CD e o segmento NB ou BN. Então, INB. Tá? E por último, o ponto M. O ponto M, ele pertence a quais segmentos de reta? A quais? Bom, o ponto M, ele está no segmento CB. Então, segmento CB. Mas perceba que eu consigo também, com o ponto M, eu consigo montar um segmento MC, um segmento que consiga, ele começa aqui no ponto M e termina no ponto C. Então, MC, MB, eu também consigo, com o ponto M, eu consigo fazer o segmento MP, que é esse pedaço aqui, MP, MR, e MA. Então, o ponto M, ele pertence a todos esses segmentos. Tanto segmentos no quais ele aparece no meio do segmento, né, em uma parte, tanto ele é uma parte do segmento, ou ele começa, ou ele termina no ponto M. Então, exemplo disso aí, segmento CB, segmento CM ou MC, segmento BM ou MB, segmento MP, que é esse pedaço aqui, segmento MR ou RM, se você preferir, e segmento MA ou segmento AM. Então, em todos esses segmentos, você tem o ponto B, o ponto M, faz parte de todos esses segmentos. Obrigado.